Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém? Para os que estão em casa também, boa noite, que Deus abençoe a vida de vocês. E é uma alegria muito grande poder compartilhar minha história aqui também com vocês. É a segunda vez que nós estamos vindo a Ubatuba e é a primeira vez nessa casa, né? A gente espera voltar, quando retornarmos. Estamos há 11 anos nesse ministério, que o Senhor deu o nome de No Vale de Baca. Alguém sabe o que é Vale de Baca? Foi o nome do livro que o Senhor deu, e eu não sabia o que era. Eu tive que pesquisar, não gostei do nome a princípio, eu sou muito custosa para Deus, Senhor, não queria esse nome de jeito nenhum, mas quando eu fui pesquisar sobre o Vale de Baca, o Salmo 84, é o seu vale, meu querido, é o nosso vale. Aí eu explodi em lágrimas, porque é a nossa travessia. Esse vale está na agenda de Deus para a sua vida. Nós vamos precisar aprender a atravessar o vale como aqueles peregrinos israelitas atravessaram, como adoradores. Eles não queriam nada, eles só queriam chegar em Sião e adorar o Senhor, ver o Senhor face a face e adorá-lo. Havia muitos desafios naquele vale. E eu fui compreendendo que aquele vale fazia parte da minha história e ia fazer parte da minha história. Até nessa altura, Deus já tinha revelado o livro, né? Nós fizemos o livro, foi lançado em 2011, o primeiro, depois em 2012, o segundo, 2013, o terceiro chegou a 8 tiragens, e eu fui procrastinando essa 4ª edição. Essa 4ª edição é além do câncer no Vale de Baca, porque a nossa vida é muito além de uma doença. E esse livro aqui está muito além de uma doença. Né? O nosso testemunho vai muito além de uma doença física. E vocês vão compreender isso. Então, esse livro não é para quem tem câncer físico. Esse livro é para o ser humano. É para todo peregrino que precisa saber atravessar o vale. Né? Como a maioria, né, da igreja brasileira recebeu um evangelho de muito triunfalismo, humanismo, um evangelho muito antropocêntrico, o homem no centro, né, um evangelho que serve ao homem e não a Deus, um evangelho que destronizou Deus e entronizou o homem. Então, eu recebi um evangelho que só me ensinou que Deus é Deus de poder, Deus de cura, Deus de milagres, Deus da prosperidade, Ele é tudo isso. Só que Ele é muito mais do que isso. Né? O que Deus ia fazer comigo é me levar além. E através de uma doença muito grave. Então, o primeiro tumor já veio. Primeiro foi o chamado para missões, com 12 anos de idade, e eu sonhava com Jocum, para a Albânia. Jamais imaginei que nós íamos ser missionários dentro de igreja. Um dia nós questionamos a Deus, Senhor, isso não era o chamado que eu queria, né? Aí o Senhor acalmou nosso coração e nos revelou que Ele nos deu um campo missionário, que as igrejas evangélicas era o campo missionário, porque dentro delas havia muita gente que nunca nasceu de novo. Muitas pessoas ainda que não haviam se convertido e que o Senhor quer salvar. Né? Então, nós começamos então, a compreender e ir com muita alegria, pregar para crente. Né? Mas o Senhor tem nos dado essa direção. Então, o tumor surgiu junto com o projeto, que Ele disse que da minha enfermidade Ele teria um projeto. E o projeto seria pregar o Evangelho. Amém? Quando eu voltei de cadeira de rodas para casa, eu preguei muito o Evangelho na cadeira de rodas. Aí o Senhor curou, né, fez uma operação de maravilhas, me colocou de pé, andei, e eu pensei que o projeto havia acabado, terminou, né, não tinha mais nada para fazer, a vida seguiu. Só que eu estava fazendo ressonância a cada 6 meses, eu estava para pegar a 3ª ressonância, onde eu descobriria que eu já estava com um segundo tumor. E antes de eu buscar a ressonância, ela chegaria por Sedex à minha cidade na sexta-feira, porque eu fazia em Belo Horizonte, e na quinta-feira, num culto, Deus falou comigo, usou a vida de um servo, e só falou assim comigo: filha, não te esqueças de quem eu sou.
eu sou o Deus de milagres, eu sou o Deus do impossível, mas o meu projeto não acabou. Aí pronto, eu desmoronei, né? Projeto, tumor, ressonância, estava tudo desenhado, não precisava falar mais nada. Então eu já sabia, a ressonância ia vir com um tumor. E eu chorei muito. E esse aqui, esse tumor, esse segundo aqui, queridos, esse segundo tumor veio para curar a minha fé. Eu só posso estar aqui hoje ministrando porque nesse segundo tumor eu lutei muito com Deus pela cura. Eu não queria passar pela ressonância. Eu já sabia o que poderia acontecer com esse segundo tumor. Eu já sabia que eu poderia perder tudo de novo e não voltar mais. Eu não queria, estava com muito medo. E o médico queria me operar em 30 dias. Eu falei assim, não, doutor, me dá um pedido de ressonância, que em 30 dias eu volto e mostro para o senhor minha ressonância, e não vou precisar de operar. Que fé, né, queridos? Legítimo. Até então, legítimo, porque Deus é Deus de cura. Né? E eu cria piamente. Né? Ele tinha acabado de falar que era Deus de milagres, Deus do impossível. Né? O que é para Deus? Câncer e gripe para Deus, queridos, é a mesma coisa. Não tem diferença. Aí ele me deu, porque ele viu uma paralítica andar, né? Não ia temar. Me deu o pedido de ressonância, vim para casa. O que eu fiz? Falei com Deus, o senhor tem 30 dias para me curar. E o que me deu tanta convicção disso? Porque a minha fé era fé de mérito. O que é isso? Eu mereço. Sabe por que eu achava que eu merecia? Porque eu era menina do serviço da igreja. Eu fazia tanta coisa para Deus, queridos, tanta coisa, que eu não tinha nem tempo para Deus. Alguém se identifica? Faz tanta coisa para Deus e muitas vezes faz aquilo que Deus não pediu para fazer. E o livro eu trato muito sobre isso, esse ativismo religioso. Né? E eu fui curada nisso também, fui curada de muita religiosidade. Então, nessa religiosidade, eu recebi esse evangelho de crédito, de mérito, uma fé meritocrática, né? Queridos, nós não temos mérito com Deus. Nós não temos crédito com Deus. Ele é amor, Ele dá porque Ele é amor, Ele é bom, Ele é misericordioso. Mas também nós não temos débito. A nossa dívida foi rasgada, a cédula de dívida que nos condenava foi rasgada na cruz. Então, sem mérito e sem débito. Convenci todo mundo que Deus ia me curar. Convenci todo mundo. A igreja, o pastor, os irmãos, a família, as filhas, o marido. Estava todo mundo convicto. Só não convencia a Deus. Quando cheguei em Belo Horizonte, o médico, o que você está fazendo aqui, Maristela? Vim fazer a ressonância, não vai ter mais nada. Fé na fé. Fé de mérito. Deus não falou que ia me curar. Ele só falou para que eu não me esquecesse de quem Ele era. Aí eu fiz a ressonância, aí o médico veio, cabisbaixo, aí eu já sabia. Me deu, Marcelo, procura o doutor Jair. O tumor está do mesmo jeito. Pensa, gente, na frustração que fiquei. Na hora eu escondi a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra Ele. Mas eu estava muito triste, eu estava arrasada, porque para Deus não era nada Ele me curar. Nada, nada, nada. Eu tinha andado, né? Eu estava paralítica, eu não ia andar mais. Então eu não tinha dúvida nenhuma, não foi falta de fé. Vocês estão entendendo? E passei pela cirurgia. Antes de passar pela cirurgia, aconteceu algo maravilhoso. Antes de contar, né, para todo mundo que Deus disse não, e Deus diz não, eu orei, chorando, né? O Espírito Santo me levou a uma oração, e nessa oração eu falei, Senhor, que projeto é esse? Para que isso? Por quê? Por que essa enfermidade? Para quê? E o Espírito me mandou abrir a palavra, me levou a abrir a palavra. Deus fala de todas as maneiras. De uma forma especial, Deus fala comigo é pela palavra. E quando eu abri a palavra, o Senhor me falou lá em Zacarias, no profeta Zacarias, escrito assim, no livro tem todos os endereços dos textos que eu vou citar. O texto dizia assim, as duas partes serão extirpadas e vão expirar, vão acabar. Aí eu já
vi que Deus estava falando diretamente comigo, porque a palavra extirpar, queridos, ela está há 2.500 anos de nós no livro de Zacarias. Mas ela estava presente dentro do consultório médico, do bloco cirúrgico, se refere à retirada de tumores. Então, eu sabia claramente que Deus estava dizendo, as duas partes serão extirpadas, ou seja, o primeiro foi, o segundo seria. E com uma promessa, expirarão, e vão expirar. E o texto continua assim, mas a terceira parte vai restar nela, e eu farei passar a terceira parte pelo fogo, provarei como se prova o ouro, purificarei como se purifica a prata, você invocará o meu nome, eu te direi, eu sou o teu Deus, você é meu povo. Essa terceira parte, o Senhor não deixou que eu entendesse. Sabe o que eu acho lindo em tudo que Deus faz? É que Ele tem tudo pronto. Só que pela imaturidade da nossa fé, Ele vai dando lampejos, Ele vai revelando aos poucos, porque Ele vê a nossa estrutura. Eu estava lutando com o segundo, e Ele já mostrava que haveria o terceiro. Em 2005, antes da cirurgia, eu operei em 2006. Antes de operar o segundo, ele já mostrava que haveria o terceiro e que o terceiro ia ficar. Só que eu não entendi isso, não vi isso. Eu vi um outro vale tão difícil quanto, porque falou de fogo, falou de purificação. A gente sabe que na palavra isso está relacionado à fé. Quanto mais a fé é provada no fogo das provações, mais purificada ela fica, mais amadurecida ela vai ficando. Por isso que a dor, o sofrimento faz parte da caminhada de todo cristão, de todo filho de Deus. Porque vai amadurecer a fé. Nós precisamos chegar à unidade de fé, à maturidade, à estatura do varão perfeito. Quem que é o varão perfeito? Cristo. O padrão para nós é Cristo. Cristo sendo formado em nós. E a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que Deus conheceu e predestinou. Nós somos e fomos predestinados para quê? Sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. Esse é o nosso bem. O bem não é o seu projeto, o bem não é o seu sonho. O bem não são os seus planos. O bem maior na sua vida é Cristo sendo formado em você. É o caráter de Cristo. É o fruto do Espírito Santo. As virtudes desse fruto é o caráter de Cristo. Esse é o nosso bem maior. E tudo isso Deus faz, sabe como? Forçando o bem em nós. E como que Ele força o bem? Através das piores coisas, do que for necessário. Todas as coisas cooperam. As piores coisas cooperam. E Ele não vai desperdiçar nada. Todo vale tem um propósito. A tribulação que você está passando, na tribulação, na luta que você está vivendo, querido, pergunte, ore ao Senhor e fala, Senhor, aonde o Senhor quer que a obra de Cristo avance na minha vida, neste vale, neste problema que eu estou vivendo? E não reclame mais. Dê graças em tudo. Amém. Tenha gratidão. Eu não sabia. Isso aí não, eu estava muito imatura. A oração de um crente maduro diante de um segundo tumor, daquele, qual seria? Senhor, eu sei que o Senhor pode curar. Eu sei que o Senhor tem poder para curar esse tumor. Eu sei que esse câncer não é nada para o Senhor, mas opera em mim a tua vontade. E me dê força, sabedoria, para descansar no Senhor. Isso é fé. Eu não tinha. Né? E operei, né? Passei pela cirurgia, e fiquei 1 ano e 11 meses com aqueles 2 buracos ali, fazendo ressonância a cada 3 meses. Cada 3 meses, passando pela ressonância. No final de 2007, em novembro, né, na ressonância trimestral, nós vimos ali o 3º tumor. E lá em São Paulo, quando eu chego lá em São Paulo, aqui em São Paulo, né, no Hospital Beneficência Portuguesa, e passei por uma triagem de médicos, e o responsável da radiocirurgia falou assim comigo, Maristela, você está em 5 anos da sua enfermidade. Você sabe, eu já sabia tudo da doença. Sabe aquela pessoa que vai no Dr. Google e fuça tudo? Não façam isso. Já tinha estudado a doença toda.
Aí ele falou assim comigo, você já sabe, já tinha conversado com ele antes, você sabe que ela chega ao grau mais alto da malignidade agora, aos 5 anos. Só que nós não temos como fazer biópsia, nós não podemos operar. Então, ele já imaginava que esse já era o glioblastoma, que era o GBM, porque a histologia desse tumor é assim. E você vai fazer ressonância a cada 3 meses. O intuito da radiocirurgia é cercar essas células malignas e vão ficar cercadas por 2 anos. Mas pode ser que em 2 anos elas saem. Falou assim. Mas enquanto você fizer ressonância, você vai ver o terceiro, porque ele vai ficar. Foi nesse momento, igreja, que o Espírito Santo trouxe a luz da palavra profética de 2005. E nesse momento, eu fiquei tão maravilhada com Deus, porque eu conheci ali o Deus do antes. O Deus que sabe tudo antes. O Deus que estabelece antes. O Deus que faz antes. O Deus que provê antes. O Deus que fortalece antes. O Deus que ama antes. O Deus Pai que não permite que o Filho dele passe por nenhuma adversidade sem que antes ele dê toda a condição que o Filho precisa para vencer. Então, eu me vi muito segura na hora que o Espírito Santo tirou o véu e vi que o terceiro, o Senhor já tinha mostrado, e muito ainda, foi muito além, que ele ia ficar. Usando, então, um médico, a medicina para confirmar algo que nem existia ainda. Olha que Deus estabelecendo o projeto, né? Nossos dias estão todos escritos no livro dele. E eu aprendi a descansar, igreja, que na vida do Filho de Deus, não é Covid, não é câncer, não é infarto, não é morte súbita, não é acidente, não é nada disso que dá fim à vida de um filho, mas são os dias estabelecidos para ele. Ele pode usar de qualquer forma, ele pode usar de um acidente, de uma doença, do que ele quiser. O nosso corpo dá defeito. Enquanto vivermos aqui, o nosso corpo vai dar defeito. Né? Então, ele vai usar como ele quiser, mas quem determina o fim dos nossos dias é o Senhor. E o milagre de viver um dia de cada vez é você estar pronto hoje. Né? Nós não temos o amanhã. Nós temos tido um embate aí nos púlpitos do Brasil com o quê? Com o evangelho que está sendo pregado no Brasil. Nós herdamos isso lá da igreja americana. A igreja americana os Estados Unidos é um país anticristão. E nós trouxemos muita coisa de lá. Um evangelho muito diluído, o humanismo, o triunfalismo, muita coisa trouxemos de lá. E arrasou com a igreja brasileira. O que nos colocou hoje, sabe aonde? No topo do mundo, do país mais ansioso. Num paradoxo, igreja, que denuncia algo grave. Nós somos o país mais ansioso do mundo, mas também o país que mais cresce em número de evangélicos. O que isso traz para nós? Que evangelho está sendo pregado? O evangelho da expectativa, o evangelho do amanhã. O evangelho que fala que as boas novas vão vir para você amanhã, que aquilo que você precisa vai vir amanhã, dependendo do sacrifício que você fizer, do esforço que você fizer e colocar nisso, você vai receber amanhã, não é evangelho. Não é evangelho. Isso tem deixado as pessoas mais adoecidas. Evangelho é nós sabermos, estarmos seguros que Deus já nos abençoou, nós não seremos abençoados, nós já fomos. Efésios fala que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. A bênção não é o que você recebe, a bênção é quem você se torna. Lá em Gênesis a ordem já foi, seja uma bênção. A irmã ministrou aqui a oferta, uma revelação maravilhosa.
Deus quer nos fazer parecidos com Ele, a imagem e semelhança dEle. E a fé que agrada a Ele é a fé que vai nos aproximar dEle. Sem fé é impossível agradá-lo. Então, nós muitas vezes erramos na interpretação desse texto, lá em Hebreus 11, e pensamos que a fé que agrada a Deus é a fé do serviço, como eu pensava. Não, quanto mais eu me aproximar de Deus, pelo poder que Ele tem, por aquilo que eu quero receber dEle, mais eu vou me afastar de quem Ele é. Mais eu vou me afastar da paternidade dEle. Mas a fé que me aproxima dEle, para que eu me pareça com Ele, quanto mais eu me aproximar dEle, é essa fé que agrada a Ele. E a palavra fala que Ele é abençoador dos que o buscam. Ou seja, quanto mais próximo dEle, não é para receber a bênção, é para nos tornarmos abençoadores dos nossos irmãos. É esse caráter de Cristo que tem que ter em nós, a generosidade no reino de Deus. É um se importar com o outro. O Evangelho está tirando isso de nós, o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho do hedonismo, né? Tudo é para você, tudo é para o seu bem, né? Tudo vai convergir para a sua vida. E isso tem tornado o homem cada vez mais iníquo. Um dos maiores sinais da volta de Jesus para nós, queridos, é a iniquidade. O aumento da iniquidade vai esfriar o amor de quase todos. Iniquidade não é o homem se tornar mal. Mal o homem já é. Isso é impiedade. Iniquidade é o homem ficar bom, mas bom para ele mesmo. Quanto mais ele pensa nele mesmo, quanto mais o evangelho humanista vai levando o homem para ele mesmo, para o bem-estar dele, para os interesses dele, mais ele vai se tornando iníquo. Iniquidade é quando eu não partilho o que eu tenho recebido. Deus é um Deus de equidade. A justiça de Deus é a justiça de partilhar, é a justiça do Cristo. Tudo que vinha nas mãos de Cristo, Ele dava graças e partia, e tudo se multiplicava. Essa é a justiça de Deus. Essa é a justiça do reino de Deus. Temos que buscar o reino dEle e a sua justiça. Então, o Evangelho tem nos levado para um lado contrário. O Evangelho tem nos levado para a busca de si mesmo, do seu bem-estar, só pensando em si mesmo. O Evangelho de Cristo, queridos, é nos levar a oferecer daquilo que temos recebido. O Senhor já nos deu tudo. Quando foi em 2010, 2 anos se passaram, eu estava viva. Eu fiz uma outra oração madura para o Senhor. O Espírito Santo me levou à oração, nós não sabemos orar. Se temos que pedir uma coisa ao Senhor, Senhor, ensina-nos a orar. E o Espírito Santo me guiou numa oração que eu falei assim, Senhor, o câncer está dormindo. É a palavra que eu uso para a igreja entender. O câncer está dormindo. Não havia alteração nenhuma no terceiro. E eu fazendo ressonância a cada 3 meses, ele se manteve. Senhor, esse vale vai estreitar de novo? Vai acontecer mais alguma coisa? Em 2010. E em 2010, o Senhor me levou a abrir de novo a palavra. Deus ia me responder na palavra, aí não tem erro. Eu abri em Daniel 11, 29, e lá estava assim, num tempo determinado virá outra vez, e a última vez não será como a primeira. Fechei, né, uma fé mais madura, amém, Senhor, seja feita a tua vontade. Pode passar, amor, passado 13 anos, igreja. Nem consta, esse último tumor, nem consta no livro, porque o livro já tinha sido, essa 4ª edição, já tinha sido lançada em 2019. Não era para estar aqui. Né? Deus já tem um projeto para essa história. Né? Deus já tem derramado no meu coração para essa história. E do que Ele está fazendo através desse tumor. Né? E esse, já saí do consultório, já sabia o que ele era, o que ele causava. Eu estar aqui andando, falando, enxergando, é um milagre. Eu estou em 1 ano e meio já, né, dessa doença. Fiz toda a radioterapia, 1 ano de quimioterapia. E o mais lindo que está acontecendo dentro de um hospital de câncer, a pior doença lá não é o câncer físico,
mas é na alma, né? E o Senhor nos levando ali, abrindo as portas ali dentro, com pressa de salvar, com pressa de curar almas. Né? O pior câncer, querido, não é o físico. Quanto mais a gente avança nesse projeto, quanto mais a gente avança nesse vale, vai chegando mais perto de Deus, compreendendo na visão do Senhor o que importa realmente para Ele, aí nós vamos vendo que o pior câncer é da alma. O pior câncer é o pecado. Não o pecado das obras da carne, porque nós somos pecadores. Não é constatar o pecado das obras da carne. O adultério, a prostituição, a pornografia, a mentira. Não, é mais além ainda. É constatar o quanto nós estamos sendo rebeldes ao pensar que nós damos conta da nossa vida sozinhos. Esse foi o pecado de Adão. Adão deu as costas para Deus quando ele pensou que poderia ser independente de Deus. Essa foi a transgressão do homem. Achar que podia dar conta da vida sozinho. Achar que tinha o controle da sua vida. Pensar que poderia fazer do jeito dele. Não, queridos. Deus não tem uma opinião sobre a sua vida, sobre cada área da sua vida. Deus tem a única forma da sua vida dar certo. Ele tem o projeto. Construir sem o projeto, Jesus fala que é loucura, louco, tolo, quem constrói sem o projeto. Tem que construir sobre o alicerce, a rocha. O projeto está pronto. Deus não está ocupado em resolver seus problemas. Ele pode resolver seus problemas. Ele pode. Mas Ele está ocupado em resolver você. Resolvendo você, transformando a sua mente, dando uma mente de Cristo, você resolve qualquer problema. Você resolve o seu casamento, você resolve os seus relacionamentos, porque não vai ser você, vai ser Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você vai entender o que é Cristo. Cristo é ser uma oferta. A chamada para cada um de nós é ser Cristo. Cristo é aquele que conhece a Deus, que conhece tanto, que tem segurança, uma segurança tão grande nele, que não retém a sua vida, ele não retém a sua vida. Ele a entrega voluntariamente. A cruz de Cristo, o evangelho da cruz, é para revelar o Filho que conhece o Pai. O homem que conhece a Deus, e conhece o amor de Deus, é nascido desse amor, que ele se entrega como oferta, ele não retém a sua vida. Cristo é oferta. O convite para você é tomar a cruz e ser Cristo. É morrer, é renunciar, é abrir mão, é ser Cristo. Um Cristo sofre o dano, o Cristo dá outra face, o Cristo ora por aqueles que perseguem, o Cristo ama, abençoa aqueles que amaldiçoam. Só um Cristo pode curar a sua família. Só um Cristo pode curar o seu casamento. Nenhum outro evangelho vai fazer isso. Nenhum livro de autoajuda vai fazer isso para você. Não adianta recalcitrar. Esse é o evangelho de Cristo. Ou você se entrega a Ele totalmente, ou você vai viver muito aquém da cruz. E não é isso que Deus tem para a sua vida. E um dos textos que eu quero, todo dia nós temos ministrado, e Deus tem colocado uma palavra no meu coração, embora eu já estou ministrando para vocês desde o começo do testemunho, mas eu quero deixar uma palavra para vocês lá em Provérbios, queridos. Provérbios, no capítulo 15. Obrigada, minha irmã. Provérbios, capítulo 15, verso 4. Estou sem saber a hora. Ai, que bom. Graças a Deus. Amém. Terminando também. Provérbios 15, 4. Uma língua saudável é a árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Uma língua serena é a árvore da vida. Queridos, o que é a árvore? Quem é a árvore da vida?
Lá em Apocalipse 22, vai dizer que a árvore da vida está no meio da praça, e de uma e de outra banda do rio, e produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. A árvore da vida significa a vida eterna de Cristo em nós. Então, uma língua serena, uma língua transformada, ela é a árvore da vida, ela manifesta Cristo. E a palavra me dá pelo menos duas formas que nós damos lugar ao diabo. Duas formas que eu vejo escrito na palavra. Uma delas, Paulo escreve já aos Coríntios, falando que se vocês perdoam, eu também perdoo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então, a falta de perdão dá lugar ao diabo. Dá lugar mesmo. E é tão sério isso que Hebreus vai dizer que uma raiz de amargura te bloqueia da graça de Deus. Satanás sabe disso. Se você é uma árvore, não, uma raiz, uma mágoazinha, um rancorzinho que está começando no seu coração, bloqueia a graça de Deus. É impossível viver sem a graça. Satanás sabe disso. A graça do Senhor te basta para tudo. A graça que te santifica, é a graça que te capacita, é a graça que te transforma. Pela fé nós somos salvos, mas é a graça que executa tudo que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida. É a graça. Eu estou viva pela graça, eu prego pela graça. Quando estou pregando, eu não tenho dor. É pela graça. É o único momento que eu não sinto dor. Né? A dor é um espinho na minha carne, e eu aprendi que a graça me basta. Deus tem várias formas de curar. Assim como o apóstolo Paulo, né, o espinho na carne dele não foi removido. Deus curou a fé de Paulo, quando ele entendeu que a graça do Senhor bastava para ele. Então, eu compreendi a dor na minha vida, a dor de cabeça, com a pressão, com queimor, 24 horas, há mais de 18 anos. É surreal viver assim. Como que eu consigo viver? Pela graça. A graça é sustentadora. Então, sem a graça de Deus é impossível. Então, toma bem, não deixe isso arranhar a sua consciência. Uma raiz de amargura te bloqueia da graça de Deus. E a outra coisa é um pecado básico, um pecado basal. Nós não damos muita importância, mas é um pecado que dá lugar ao diabo. É a nossa língua. A nossa língua dá lugar ao diabo. Então, uma língua serena, uma língua transformada, é a árvore de vida. Com a língua transformada, nós vamos levar a nossa família para Cristo. Lá em Efésios, no capítulo 4, vai dizer que nós damos lugar ao diabo com a nossa língua. No capítulo 4, a partir do verso 25, diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí fala, não deis lugar ao diabo. E no verso 29, continua de novo da língua. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E a língua também entristece o Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Com a língua nós podemos ser cheios do Espírito Santo ou vazios. Entristecer o Espírito Santo. A palavra no grego de entristeçar, não entristeçais o Espírito Santo, esse entristeçar o Espírito Santo está se referindo ao luto de um pai que perde um filho. Essa é a tristeza que o Espírito Santo tem quando nós o entristecemos com a nossa língua.
Tiago vai dizer mais coisas sobre a língua. Vocês podem estar abrindo também Tiago 3. Tiago 3, 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, se alguém não tropeça na língua, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Aí nós vamos seguindo o texto, aqui fala o estrago que uma língua pode fazer. Mas esse texto tem algo muito interessante nele. Esse texto está dizendo que a pessoa que tem domínio sobre a língua dela, ela consegue refrear todo o corpo dela. Ou seja, isso já denuncia uma coisa, né? Eu creio que é o pecado de todo mundo, é a língua. Por que eu falo isso? Porque se eu tiver alguma coisa na minha vida que eu não tenho domínio ainda sobre isso, então a língua me domina ainda. Aqui está dizendo isso. Por exemplo, compulsões, vícios, medos, fobias. Se eu não consigo controlar alguma coisa na minha vida, então está denunciando que eu sou controlado pela língua. A língua me domina. É o meu pecado. Eu posso dizer de mim, eu posso dizer uma coisa que eu preciso, tem muitas coisas que eu preciso dominar na minha vida, mas tem uma coisa que eu tenho pedido a Deus, até comentei com a Tida isso, é um medo, uma fobia que eu tenho de barata. Eu não dou conta de barata. E isso é tão sério, queridos, tão sério, que uma vez eu pregando, uma barata possuída, voadora, começou a voar na minha frente, assim, ó. E quem tem fobia vai entender. É fobia, não é só medo. As minhas pernas começaram a tremer, mas eu continuei pregando. A igreja nem percebeu a barata voadora possuída. E eu só pregando e pedindo a Deus misericórdia, que tirasse aquilo dali, para que eu conseguisse terminar de pregar. De repente, a barata voou para o meio da igreja. Uma irmã abençoada pegou o chinelo e pac da parede, bateu ela na parede. Eu comecei, glória a Deus, obrigada, Jesus. Ninguém entendeu nada. Mas dali em diante, eu fui ministrada nessa palavra. Eu falei, Senhor, não posso deixar essa corda solta. Não posso deixar, me ajuda. E desde então, eu tenho tentado, pelo menos, matar as baratas. Mas não é fácil. Uma vez eu liguei para o Ais, ela estava na casa da mãe dele, eu estava em desespero dentro de casa por causa da barata. Né? É coisa séria. Então, eu não sei, tem gente que é com açúcar, é com doce. Né? Tem gente que é com as redes sociais. O devocional dele já é o celular, já é o Instagram, é o devocional dele de manhã, as notícias. Né? Examina aí, o que é que te domina? Aí você vai entender o quanto é perigoso essa língua. O quanto que Deus quer nos curar. Porque uma língua serena, uma língua conformada a Cristo, né, uma língua convertida, leva a sua família para Cristo. Ela é árvore de vida, ela cura. A língua cura, palavras curam. As palavras podem abençoar e amaldiçoar, né? Elas são sementes, igual a palavra do semeador. O que você tem semeado com a sua língua? Vai nascer, vai dar fruto. Ou aquilo que semearam no seu coração com a palavra, já perdoa, libera seu coração, porque o outro pecado eu já falei, que é a amargura, que é o rancor. Esse pecado também dá lugar ao diabo. A obra do Espírito Santo é nos transformar, nos conformar à imagem de Cristo Jesus. Então, nós temos que analisar a palavra e ir pontuando na nossa vida o que precisa ser feito, queridos. Né? A palavra está toda aqui. Deus não tem uma opinião, Ele tem a única forma da sua vida dar certo. Então, são coisas pequenas. Né? Esse pecado é um pecado basal. E nós precisamos, com a nossa língua, abençoar. A nossa língua está pesada na mesa. Está pesada na mesa da nossa casa. A mesa é um lugar de revelação. A mesa é o lugar que Deus mais ama na nossa casa, é a mesa. Eu falo que a nossa pregação termina quando eu saio daqui. Quando tem uma mesa. Nós chegamos aqui, tinha uma mesa. Nós amamos a mesa.
Isso me remete lá na saída do povo do Egito, né, amor? Ao tirar o povo do Egito, Deus não convocou uma grande conferência, né, um grande culto, um grande mover. Não, Deus mandou as famílias se reunirem, cada uma em volta da mesa. Famílias pequenas, junto com outras famílias. E o que tinha na mesa? O cordeiro. Enquanto o cordeiro está na mesa, o anjo da morte passa, ele não entra. Mas o cordeiro tem que estar na mesa. Entendeu? E é isso que nós precisamos para a nossa casa. E começa pela língua. Nós temos visto maridos, né, desesperados, porque suas mulheres falam demais. Nós podemos ver também filhos desesperados, porque seus pais falam demais. Mas também nós temos visto mulheres desesperadas, sabe por quê? Porque seus maridos falam de menos. Ser omisso também é pecado. Saber o bem que tem que fazer e não faz é pecado. De um jeito ou de outro, nós precisamos nos conformar a Cristo. Amém, queridos? É isso que eu gostaria de deixar para vocês, viu? Que a nossa alma seja curada. Vai tocar, amor? Dentro disso que a Marisa está falando, antes de cantar, em 2017, eu estava pregando em Uberlândia de novo, a gente vai muito em Uberlândia, eu fui parar no hospital 3 vezes. A última vez, eu fui parar achando que estava sofrendo infarto. Eu achei que eu estava sofrendo um infarto. Eu fui parar achando que estava tendo infarto. Aí o médico falou comigo que eu estava tendo síndrome do pânico. Não pode qualquer a síndrome do pânico. E ele falou comigo só, eu vou receitar medicação para você, mas 95% vai ser você. E naquele momento, até hoje, eu nunca pedi a cura para Deus do pânico. O Senhor me curou sem remover a doença. O pânico é o meio pelo qual Deus me aproximou dele, tirou os meus medos. Eu falava que amava o Senhor, mas não amava. Eu falava para o Senhor que eu dependia dele, mas eu não dependia. E em 2017 veio o pânico porque acabou as reservas. Que a vida inteira nossa, nós sempre fomos missionários, ofertamos na vida de missionários. Quando Deus pediu para a gente largar tudo e viver do Evangelho, é muito difícil. É melhor dar do que receber, eu estava falando com o pastor. Então eu passei pelo pânico. Hoje, qual é a bênção de ter passado pelo pânico? É que quando a pessoa liga para a Maristela, ou a gente lida com muitas pessoas com pânico, com depressão, eu sei conversar com ela, porque eu sei sentir a dor dela. Então, tem muita coisa na sua vida que Deus está fazendo, e você está repreendendo, achando que é a ação do diabo, e na verdade é a ação de Deus na sua vida para moldar o seu caráter. E tem muita coisa boa que você está recebendo na sua vida, achando que é de Deus, na verdade o diabo está te dando para te roubar da presença dele. Então Deus, Ele quer, como a Maricela falou, transformar a sua mente, porque luta, problemas, nós vamos enfrentar todos os dias, mas quando você aprende a ter uma mente de Cristo, você consegue. Agora, como é que é a minha vida, como é que é a vida da Maristela? Tem dia que eu acordo amando o Senhor, tem dia que eu acordo sentindo que parece que eu estou flutuando, o Senhor está do meu lado. Tem dia que eu acordo que parece que pode aparecer qualquer coisa na minha frente, nada me roubar da presença do Senhor. Mas tem dia que eu acordo achando que Deus não existe. Tem dia que eu acordo com vontade de pecar. Tem dia que eu acordo com vontade de desistir. Tudo isso faz parte da vida da gente.
Não tem ninguém super-herói. Todos nós somos fracos. Em Cristo nós somos fortes. Mas isso provém da graça dele sobre nossa vida, tá? Antes da gente começar a orar aqui, antes de começar a cantar, o Senhor mostrou que tem pessoas aqui dentro que precisa colocar muita coisa ainda da velha religião para fora. Você, filho, se você não honra seu pai e a sua mãe, não adianta você vir aqui para a igreja, pular, falar em língua e mistério, que a sua oração não vai ser ouvida por Deus. Você, marido que trata mal a sua esposa, a mesma coisa. Mulher que trata mal o seu marido, a mesma coisa. Deus não vai pular princípios para abençoar a sua vida. Não vai pular. Tá bom, gente? Amém? Abre a sua Bíblia. Deixa eu pegar aqui. Tá ok. Aumentou muito aí. Abre a sua Bíblia em 1 João, tá antes de Apocalipse, 1, versículo 9. João 1:9. Não é o Evangelho de João, não, tá, gente? É a primeira carta, fica antes de Apocalipse. Vamos cantar o que está aí? Vamos. Cante e ore a Deus. Amém, Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, confessa, igreja, ao Senhor, se arrependa. Que haja arrependimento nessa noite. Avivamento só vem com arrependimento. Nos aviva, Senhor, tem misericórdia. Para nos perdoar. Aviva a tua igreja, Senhor, tem misericórdia. Os pecados. Aleluia. E nos purificar. Deus não só nos perdoa, mas Ele nos purifica. Ele nos limpa. Da injustiça. Aleluia. Só o sangue de Jesus pode fazer isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Tu és bom, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado, Deus, porque o teu evangelho é o poder. O evangelho do Senhor é poder para curar, é poder para salvar, é poder para transformar, é o maior poder que existe na terra, é o teu evangelho, Senhor. Nos leva para Ele, Senhor, que a nossa alma possa rejeitar qualquer outra comida, que não seja o pão vivo que desceu do céu. Cura a nossa alma, Senhor, cura a nossa mente. Transforma, conforma a nossa mente com o teu evangelho, Pai. Tira de nós as fortalezas, ó Pai, que construímos ao longo do tempo. Todo falso evangelho que estiver na mente, Senhor, destrua nesta noite, Pai. Faça cair por terra, Pai, tudo que não é bíblico, tudo que é antibíblico, Senhor. Limpa as nossas mentes, Pai. Destrua as fortalezas da nossa mente, que possamos nos submeter totalmente à obediência de Cristo nessa noite, Senhor. Renova-nos, ó Deus, renova-nos, ó Pai.
Traz salvação nessa casa, Pai. Cura almas nessa casa. Regenera, Senhor, nessa noite. Nos traz, ó Pai, a libertação. E nós oramos também pela cura física, ó Pai. Enfermos que estão aqui, ó Pai, e que compreenderam que a enfermidade deles pode ser também da ação direta da graça do Senhor. Que o Senhor possa trazer esse discernimento, ó Pai. Ó Deus, se for espíritos malignos, nós repreendemos agora toda a ação de Satanás na saúde do teu povo, Senhor. Sabemos também que há doenças, ó Pai, que são de pecados não confessados. Pai, traz arrependimento na tua igreja nesta noite, para que o teu povo seja curado, seja sarado. Sabemos também, ó Deus, que há pecados, meu Pai, que há doenças, meu Pai, que vêm de almas enfermas, almas que não perdoam. Oh Deus, tem misericórdia, liberta essas almas, ó Pai, que foram entregues aos verdugos e estão perturbadas, ó Deus, por falta de perdão. Liberta nessa noite, ó Pai. O sangue de Jesus tem poder para isso, meu Deus. Que a tua igreja possa se posicionar, que eles possam mudar de rota, que eles possam voltar para o caminho. O caminho é o Senhor. Traz cura nesta noite, mas a enfermidades também, Deus, que é da ação direta da tua graça. Mas o Senhor pode curar, Pai. Nós clamamos por cura nessa noite, para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Cura, Senhor. O Senhor cura de várias maneiras, Pai. Se o Senhor não remover a doença, Pai, cura a fé, cura a mente, cura a alma, fortaleça esse enfermo, ó Deus, para terminar a sua jornada, glorificando ao Senhor em tudo. Fortaleça a tua igreja, Senhor. Que essa igreja seja um luzeiro nesse mundo, nessa cidade, em Ubatuba. Oh Deus, acrescenta as vidas que o Senhor quer salvar a este lugar. Abençoe aqui os pastores, a Silene e o pastor Gilson, que nos receberam com tanto carinho, com tanto amor, Senhor. Abençoe a tua casa, Pai. Te agradecemos por esta obra, pela obra que o Senhor começou, e sabemos que o Senhor é fiel para terminá-la em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, igreja. Obrigada, pastora. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Obrigado, pastores. Obrigado por estar aqui. Como Jesus é lindo, né, irmãos?